Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos a mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. Boa aula! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, professor de linguagens. Vamos a mais uma habilidade na aula de hoje, cobrada na prova do Enem. A habilidade de hoje é de número 12. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. A avaliação é essa, a habilidade é essa, muito bem cobrada na prova do Enem em vários anos, tá? Preste bastante atenção. Arte é a expressão subjetiva de um autor pelos seus mais variados recursos, imagens, sons, palavras, movimentos. Quando aqui, pessoal, falamos de arte, é uma arte de uma forma em geral, são as diferentes manifestações artísticas. Vamos pensar em alguns exemplos de manifestações artísticas. A pintura, aqui poderíamos pensar nos recursos das imagens. A literatura, que poderíamos pensar no recurso das palavras. Por que não também as palavras com seus sons, com a utilização dos recursos sonoros, por exemplo? A música, com o recurso dos sons. A questão da dança, com a questão dos movimentos. Então, a pintura, a literatura, a música, a dança, a escultura, todas essas manifestações artísticas compondo essa primeira definição, tudo bem? A arte pode funcionar como representação da realidade ou como afastamento dela. Aqui cabe uma explicação um pouquinho maior. Quando nós falamos do quesito da representação da realidade, vale lembrar um conceito definido por Aristóteles há muito tempo como uma manifestação artística do conceito de mimesis. A representação da realidade seria uma tentativa de eu, autor, produtor, emissor da minha mensagem, na minha manifestação artística, seja música, seja pintura, seja literatura, eu tentar imitar, representar, reproduzir esse meu mundo real. É como se eu observasse o mundo real e tentasse demonstrar por meio da minha arte como eu a decodifico. No entanto, tendo como intenção representar ou afastar essa realidade, no sentido de eu vivencio um contexto, mas reproduzo completamente um cenário diferente. É só lembrar das artes modernistas. Quando estudamos na literatura, na pintura, o modernismo, por exemplo, percebemos muito isso como uma intenção dos artistas da época, de também retratar com até um certo deboche, um certo escárnio, um cenário um pouco diferente, com uma crítica, por que não dizer, daquilo que se vivencia na época. Tudo bem? O mesmo tema ele pode ser explorado pelas mais variadas linguagens artísticas. Então você pega o mesmo tema, o mesmo momento, por exemplo, e você vai ter várias linguagens artísticas trabalhando aquele mesmo cenário. Linguagens artísticas essas que poderiam ser, de novo, a música, a pintura, a literatura, trabalhando, por exemplo, a questão do barroco. E aí você vai ter todo um estudo sobre a música barroca, sobre a pintura barroca, sobre a literatura barroca, cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com a sua característica própria. Entende bem? O mesmo tema podendo ser explorado pelas suas diferentes linguagens artísticas. A intenção do autor não necessariamente é aquilo que o receptor irá depreender. Muito importante esse processo. Aqui, aquele velho comentário do aluno, não é mesmo? Quando, mas não foi isso que o autor quis dizer, mas não foi isso que eu entendi. Por certa vez, inclusive, foram interpretar o grande poeta Carlos Drummond de Andrade e perguntaram qual teria sido sua intenção ao escrever o velho poema conhecido de que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. E no caso, perguntaram para o poeta, mas o que você quis dizer que tinha uma pedra no meio do caminho? E o poeta respondeu que tinha uma pedra no meio do caminho. Não, mas essa pedra era a resistência cultural, era a questão da ditadura, porque retrata a sua época. Essa pedra era algum obstáculo pessoal na sua vida. O que significa essa pedra? Era uma casca de banana no meio do caminho? Era uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho.
Então, a intenção do autor não necessariamente é aquilo que o receptor irá depreender. Às vezes, a intenção do autor é causar um choque. E o leitor, simplesmente, o receptor da mensagem, depreendeu aquela mensagem de uma maneira completamente distinta. Entende? A arte pode permitir interpretações e percepções variadas. É aí que entra o plano da subjetividade. Tudo tem a ver também com o campo, com o cenário, com o contexto. Por isso, muito importante quando se estuda arte, se estuda literatura, antes de tudo é entender o contexto histórico daquele fenômeno. Vou estudar barroco? O que estava acontecendo naquela época entre os séculos 17 e 18? Vou estudar o romantismo? O que estava acontecendo mais ou menos no século 19? Eu preciso primeiro depreender o fator histórico, cultural, social, para tentar entender a mente daquele pintor, daquele poeta, daquele artista, ao construir o seu produto, no caso. Tudo bem? Sentir emoção é diferente de interpretar, de ter reflexão. Olha aqui como esse comentário é bastante importante, pessoal. Sentir é diferente de interpretar. Sentir está muito mais no plano da emoção. Interpretar está muito mais no plano da reflexão. No caso, sentir aquilo que o texto quis passar é o plano da emoção. Por muitas vezes, você carrega consigo sua vivência de mundo, suas experiências pessoais, aquilo que você está vivenciando, no caso, no momento. Quando você está no plano da interpretação, seria algo simplesmente do plano reflexivo. Sentir está muito mais aprofundado do que o plano da interpretação. Sentir, eu estou muito mais envolvido com aquilo do que necessariamente a interpretação. A arte tem esse papel de fazer você sentir ou simplesmente fazê-lo interpretar. Tudo bem? É daí que a gente pode também tirar um comentário quando por muitas vezes observamos uma pintura abstrata. Nossa, mas que pintura que não faz o menor sentido. É porque talvez a pintura para você não tenha passado nenhuma emoção. Por isso você não sentiu tanto o papel dela. Mas interpretar é conseguir reconhecer a importância daquela manifestação artística por um dado momento, por uma certa época. Tá certo isso? Cada linguagem artística tem características próprias. Vai ter sua sintaxe, vai ter sua morfologia, vai ter sua característica específica. A literatura vai trabalhar muito com essa parte. A linguagem artística tem suas características próprias. Você vai ter toda uma estrutura típica dos poetas românticos, dos árcades, aquela estrutura mais clássica em forma de sonetos, por exemplo, que quando vem um contexto do modernismo, isso é totalmente quebrado, rompido, a arte com seu caráter muito mais de choque, de rompimento com aquilo que já tinha sido produzido. Tudo bem? Os elementos contextuais ajudam no entendimento. A época, a finalidade, o estilo, o autor, a técnica adotada. O que acabamos de comentar, todo um contexto, o propósito, por que eu escrevo daquela maneira? Tem todo um elemento contextual para aquilo. A arte é fundamental para a constituição da nossa própria humanidade. É o autoentendimento. Muito importante esse item. Quando analisamos, por exemplo, épocas passadas, já 2 séculos, 3 séculos, é por meio da arte que conseguimos perceber como era o comportamento das pessoas. Por isso, muito importante deixar registrado hoje, século XXI, nossos comportamentos estéticos, para daqui a 10, 15, 30, 50, 100 anos, a humanidade possa vir a saber o que éramos nos dias de hoje. Entendeu? A arte tem esse caráter de registro histórico. Propõe-se atemporal e universal. Você pode muito bem hoje se identificar com uma arte produzida no século XIX pelos românticos, por uma arte produzida lá no século XVIII, XVII, século XVII pelos barrocos, uma música barroca. Então a arte tem esse caráter também de se tornar atemporal e, sobretudo, o seu caráter universalizante. Entende? Aquilo que já foi característica na Europa, de você também se fazer identificar aqui no cenário brasileiro. Pode ter relação com a religião, com o folclore e com o artesanato. Mais um item extremamente importante, hein? A arte tendo total ligação com outros elementos culturais. A arte, então, com isso, contribuindo como mais um elemento característico da formação de uma sociedade. Vamos analisar, então, uma figura para entender até que ponto ela tem a sua finalidade artística. O que nós percebemos, então, neste cenário?
Estamos diante de uma pintura, provavelmente feita por uma civilização mais primitiva. Nela, se chama de uma pintura rupestre, né? Nela percebemos um desenho em que povos estão colocando elementos da natureza, provavelmente porque vivenciam esse cenário. Mas até que ponto quem produziu, ou várias pessoas que produziram esta pintura, até que ponto nela percebemos uma finalidade artística? Será que a pessoa, quando fez o desenho, fez a pintura, pensou que era guardar isso aqui como registro para as próximas gerações? Até que ponto realmente isso teve como uma finalidade primária a questão da arte? Ou se não foi meramente um caráter de informação, no sentido de, olha o que estamos fazendo, vamos registrar, pronto. Poderíamos associar como outro exemplo, pessoal, a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Estão lembrados? A Carta de Pero Vaz de Caminha, que quando escrita, nosso país sendo descoberto, não tinha nenhuma intenção original de ser uma arte. A intenção original simplesmente era o caráter de informação. Claro que hoje em dia, quando pegamos a carta para analisar, percebemos nela vários elementos artísticos, sim. Seus recursos metafóricos, toda a linguagem conotativa construída nela. No entanto, não dá para se entender que desde que ela foi produzida, a intenção original era simplesmente produzir arte. Nem se sabia propriamente que aquela carta seria lida, relida, muitos anos, muitos séculos depois. Entende bem isso? É claro que hoje em dia, depois de séculos com a carta em mãos, podemos analisar e comparar, inclusive, com outras artes que vieram depois daquela. Aí sim, podemos estabelecer o conceito daquela carta como elemento artístico. O mesmo pode-se dizer deste desenho dessa figura. Comparando, por exemplo, com este poema, vamos estabelecer as diferenças, as comparações daquele desenho, daquela pintura, com esse poema do Paulo Leminski. Vamos lê-lo como um todo. Razão de ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece. E as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias. O peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Acabou o poema do Paulo Leminski. Vamos voltar? Dá para se perceber uma finalidade bastante artística na produção desse poema. Vamos entender como? A começar, estão lembrados daquela característica sempre que pegamos um poema que fala sobre a arte de escrever em si, sobretudo escrever poema, estamos diante daquele fenômeno da metalinguagem. Lembram o que é a metalinguagem? Metalinguagem, a linguagem que se apropria dela mesma para ser construída. No sentido de, quando eu tenho um poema que fala sobre o próprio poema, é um metatexto, um metapoema. No caso ali, o exercício do poeta é discutir, sobretudo, o que ele pretende fazer e escrever. Como você pode perceber? Escrevo e pronto. Acabou. Eu escrevo porque preciso, a necessidade dele, enquanto poeta, de colocar no papel, de escrever. Sua necessidade diária. Preciso porque estou tonto. É como se fosse uma forma de um desabafo. Eu coloco para fora, eu preciso desabafar, eu preciso colocar no papel aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Ninguém tem nada com isso. É uma arte minha, é uma arte individual, percebe? Escrevo porque amanhece. Aqui, a comparação bastante inteligente. Eu escrevo porque amanhece. Não amanhece todo dia? Não é um fenômeno da natureza? Não é algo que é inevitável? Vai amanhecer querendo você, querendo eu ou não? Então eu escrevo porque é algo que é natural. É um exercício diário meu. É um exercício constante. E as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Aqui, uma analogia bastante interessante, não é? A questão das estrelas com a questão das letras. Quando o poema me anoitece. Aqui, pessoal, dá para perceber nitidamente as estrelas lá no céu como algo ligado mais à questão da magia, um cenário fantasioso. Lembram letras no papel quando o poema me anoitece. Quando o poema me anoitece, no sentido de amadurecimento, o poema se formou. Então eu imagino, eu idealizo, eu sonho e consigo perceber o resultado daquilo que eu fiz no papel. Poema é isso.
É essa necessidade que eu tenho. Tá vendo o papel da arte? A arte tem isso, ó. Eu coloco no papel aquilo que eu sinto, eu desabafo, eu coloco para fora. Última parte. Olha o caráter da naturalidade que ele usa. A aranha tece teias. É normal para a aranha. O peixe beija e morde o que vê. Tá vendo a associação com animais? Eu escrevo apenas. E tem que ter motivo? Tem que ter porquê? Esse porquê separado no sentido de tem que ter razão? Razão, tá lembrado que era, inclusive, o título do poema? Razão de ser. Sabe qual é a minha razão de ser? Escrever. Percebeu então que o objetivo final do poeta Paulo Leminski é justamente traduzir o contexto da arte. Para ele, arte é isso, uma necessidade. Se compararmos então com o exemplo anterior, percebe-se nitidamente um caráter bem distinto da intencionalidade dos seus autores, no caso, na produção dos seus textos, se chamarmos assim. Tudo bem, pessoal? Galera, para essa aula de hoje sobre arte, muito importante que você esteja sempre atento às manifestações literárias. Estude bastante os recursos artísticos que vemos nas nossas manifestações literárias, nas escolas da literatura, no barroco, no arcadismo, no romantismo, no realismo, parnasianismo também, simbolismo, modernismo, o que estudamos na literatura moderna, o pós-modernismo. Todas essas escolas literárias são cobradas no vestibular do Enem. Já que a aula se trata de arte, estejamos sempre com a arte bem estudada, com a literatura em dia. Tudo bem? Um grande abraço. Tchau, tchau, hein? Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 8. Bom estudo e até a próxima aula!